achei uma rocha. É um meteoro? É um meteorito, né? Como que eu acho uma rocha? Como saber se ela é um meteorito ou não? Existe alguma forma que eu possa fazer, por exemplo, aqui em casa para saber se é? A primeira dica que eu dou é não se chatear com o especialista que você consultar, tá? Porque achar um meteorito é uma coisa muito rara. Claro que a gente torce por isso, né? Porque a ciência, né, é feita a partir dessas rochas espaciais. Tem muita ciência feita a partir dessas rochas espaciais, tá? Mas achar um meteorito é realmente uma coisa muito rara. Então, existe um processo, existe até uma um fluxograma que a gente segue para analisar ó, um possível meteorito, tá? Que eu posso passar para vocês, que é bem simples, tá? Que qualquer pessoa pode seguir. Então, a primeira característica que a gente procura é ser uma rocha escura por fora, tá? Se é uma rocha escura por fora, geralmente opaca, tá? Existem alguns meteoritos que têm que a gente chama lá de crosta brilhante, né? Mas a maioria deles são opacas, escuras e sem maiores detalhes na superfície. É difícil a gente encontrar um buraco, uma, uma, uma ponta, alguma coisa assim. Por quê? Porque a rocha atravessou a atmosfera em altíssima velocidade, em temperaturas altíssimas, tá? Tudo em volta dela derreteu. Então ela deixou essa crosta escura, né, carbonizada ali pelo calor, né, na passagem atmosférica, e qualquer ponta, qualquer buraco que ela tenha, ela foi suprimida pelo calor, né, pelo ar quente passando, né, por essa rocha. Tá? Ela não deixa uma superfície muito detalhada, muito intrincada, não. É sempre alguma coisa geralmente lisa, escura e opaca. O interior da maioria dos meteoritos é de uma cor clara e com um aspecto como se tivesse bolinhas, né, pequenas esferinhas dentro. Semelhante a um concreto, mas um concreto bem clarinho. E também é possível, na maioria dos meteoritos, a gente encontrar algumas esferinhas metálicas dentro dele, tá? Então, esses são os que a gente chama de côndrulos, né? Essas esferinhas é o que a gente chama de côndrulos, e os meteoritos mais comuns são os chamados condritos, que apresentam esses côndrulos. Também existem meteoritos metálicos, esses que são mais difíceis de você quebrar e tirar uma pontinha para ver como é o interior dele. Quando você raspa uma ponta dele, com uma lixa ou com uma lima, você vai ver que o interior dele parece ter o mesmo aspecto de aço inox. Ele é metálico brilhante, bem claro mesmo. Não tem aspecto de chumbo, ele não é escuro, ele é claro e brilhante, como aço inox, tá? Isso, um meteorito metálico tem esse aspecto. Outra coisa, a superfície dele, apesar de lisa, muitas vezes eles têm algumas reentrâncias que parece que alguém apertou com os dedos, assim, uma massinha de modelar que a gente aperta com os dedos, e aí fica aquelas reentradas assim, que a gente chama de remaglitos, tá? Remaglitos. Então, são características comuns. Remaglitos a gente não encontra, né, em todos os meteoritos, tá? Mas geralmente nos meteoritos metálicos a gente encontra, tá? E em alguns meteoritos condritos também. E geralmente é isso. O meteorito normalmente ele tem ele aparenta ser mais pesado do que uma rocha comum, tá? Mas isso é uma coisa muito sutil da gente perceber, né? Mas geralmente é uma rocha pesada, ela é muito densa, muito concentrada, né? Então a gente sente que ela é um pouco mais pesada do que o comum. E se for o caso de meteorito metálico, ela é bem mais pesada do que uma rocha comum, tá? Com essas dicas, tá? Se atender a esses critérios, a chance de ser um meteorito é boa, mas não é 100%. Aí é o ponto em que você pega e leva para alguém especializado, tira fotos sem flash, né, um local bem iluminado, sem flash, você tira fotos da pedra e manda para alguém que saberia analisar, tá? Se a pessoa, pela aparência, falar, rapaz, tem cara de ser um meteorito, aí você vai tirar um pedacinho e mandar para uma análise química para comprovar se é ou não. Mas, geralmente, Mário, tá? 97% de tudo aquilo que a gente analisa não é meteorito, tá? Mesmo assim, a gente quer receber fotos, a gente quer continuar analisando por conta daqueles 3% lá que de vez em quando aparece.